Bem-vindos de volta, estudantes do terceiro ano, tudo bem? Meu nome é Ivan Santos, professor de Biologia do Sistema Positivo de Ensino. E hoje vamos falar de revisão. Vamos revisar a semana 11, 12, 13 e 14. As últimas aulas aí da botânica, falando bastante da fisiologia vegetal. Eu também hoje vou me despedir de vocês, é a minha última semana aqui no SP com você, né? Desejo sorte, desejo sucesso a vocês, espero que vocês tenham gostado da minha companhia, espero ter contribuído um pouquinho, né? E espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço, fiquem com a revisão e tchau! Vamos então para a nossa última revisão, referente às semanas 11, 12, 13 e 14, Fisiologia Vegetal. Começamos com estômatos. Vamos lembrar que ele geralmente se encontra na epiderme inferior das folhas e que tem duas funções. Transpiração, do qual é responsável por 90% desse processo, e trocas gasosas, onde há um fluxo de oxigênio, gás oxigênio indo para fora da planta, e gás carbônico adentrando a planta. Esse processo é muito importante para a fotossíntese. Bom, a abertura dos estômatos está relacionada a alguns fatores, tanto abertura quanto fechamento, na verdade. A luz solar, quando muito forte, muito incidente, os estômatos vão fechar para não perder a água para o meio ambiente, para o meio externo, assim como a temperatura. Disponibilidade de água no solo, quando em abundância o estômago tende a abrir para eliminar o excesso, quando em escassez ele tende a fechar. E a concentração do consumo de CO2. Esse consumo de CO2 está relacionado principalmente na fotossíntese. Então, nessa dinâmica fotossíntese e estômatos, veja, se há um aumento da luz solar, há um aumento da fotossíntese. Consequentemente, há um aumento da produção de gás oxigênico e há uma diminuição na concentração de gás carbônico dentro da planta. Isso porque o carbono está sendo utilizado para formar a glicose. Desta maneira, os estômatos vão ser obrigados a se abrir para entrar novas moléculas de gás carbônico para dar continuidade ao processo. Nutrição mineral dos vegetais. A raiz vai absorver matéria inorgânica, água e nutrientes, sais minerais. A água vai entrar para um processo passivo chamado osmose, porque a raiz é o meio hipertônico e vai ser atraído a água ali para tentar equilibrar essa concentração. Esse processo é passivo. Já os nutrientes é o contrário. Se a raiz é hipertônica e os nutrientes querem entrar, eles estão indo contra o gradiente de concentração, e para isso vai utilizar ATP para entrar esses macronutrientes e micronutrientes que são essenciais ao organismo. Falando então ainda de nutrição, uma vez que essa matéria inorgânica entra pela raiz, ela tem que chegar até o xilema, e aí são duas vias: simpoplasto, que vai passar pelo meio da célula e vai chegar até o xilema, ou via apoplasto, que vai passar entre os espaços de células. Essa via ela não vai chegar ao final porque vai encontrar as estrias de Caspari, que são camadas celulares ricas em suberina. Quando chegar nessa estria, então o que se faz? Esse processo passa para ser via simplasto. Então ele vai sendo apoplasto até as vias de Caspari, as estrias de Caspari, e lá ele transforma no outro processo, para vencer a barreira, para chegar até o xilema. Falando em condução de seivas, temos que lembrar do teorema da teoria de Dickson, coesão, tensão, transpiração. Ou seja, ela está relacionada, essa teoria, à condução de matéria inorgânica da raiz até as extremidades das folhas, impulsionado pela taxa de transpiração. Os estômatos abertos, ocorre muita perda de água, e aí a planta, obviamente, para não ficar com uma perda hídrica, vai fazer a absorção do solo. Essa água ela vai se espalhar rapidamente pelo vegetal,
devido à sucção. Porque uma vez que a planta está com falta de água e precisa de água para suas reações químicas, precisa de água para a fotossíntese, então vai forçar a subida rápida, fazendo com que suba também sais minerais e tudo mais, né? Então aqui no esquema, transpiração, né? Quanto maior a transpiração, menor a quantidade de água na planta. Obviamente, ocorre uma maior osmose na raiz e absorção de água, mais sucção, com distribuição de água para todo o organismo. Aqui também uma outra afirmação interessante: maior a transpiração, maior a sucção de matéria inorgânica. É verdade. Água mais sais minerais vão ser transportados pelo xilema. Por sucção, forçado pela transpiração, essas estruturas, né, essa matéria inorgânica chegará às folhas para realizar a fotossíntese. E a fotossíntese, todo mundo sabe, transforma essa matéria inorgânica em glicose, que vai ser distribuído para a planta pelo floema. A distribuição da glicose, ela ocorre via floema, no entanto, ela tem a ajuda de água, uma vez que há uma grande concentração de matéria orgânica e isso faz com que o transporte fique muito lento. É necessário a água num processo conhecido como pressão de turgescência, né, onde a água vai passar por osmose do xilema até o floema. Então é necessário a presença dela para auxiliar no transporte da matéria orgânica até o destino final. Chegando lá, então, deixa-se ali glicose, deixa-se ali compostos orgânicos e a água é reaproveitada no xilema, voltando para a planta. Na fotossíntese, então, só lembrando, né, eu tenho ali a presença de dois compostos inorgânicos, né, gás carbônico e água, na presença de luz capturado pela clorofila para ser transformado em uma molécula orgânica, glicose, mais oxigênio, que vai ser eliminado via troca gasosa ou reaproveitado na respiração, mais água. Mas três fatores acabam ali influenciando na fotossíntese: luminosidade, concentração de CO2 e temperatura. Vamos ver o que é isso. Então, quando eu tenho num cenário uma alta taxa de luminosidade, temperatura e gás carbônico constante, vai chegar um ponto em que meu gráfico, né, a produção ali a taxa de fotossíntese vai chegar no ponto de saturação luminosa. O que é isso? Os meus pigmentos, clorofila, A e B e carotenoides, vão estar no nível máximo de absorção da luz. Isso quer dizer que tudo que for superior a esse nível não vai ser aproveitado. Dessa maneira, esse ponto de saturação luminosa, uma vez que atingido, ele deixa o gráfico constante. Então ali vai ficar constante e não adianta aumentar a luminosidade, porque não vai influenciar no desempenho da fotossíntese. Já na concentração de CO2, acontece também algo muito parecido. O carbono do CO2 tem que ser fixado lá na fase química para produzir a glicose. Acontece que você tem um X número de moléculas que conseguem fixar o carbono. Quando esse X número é atingido, não há mais como ocorrer a fixação do gás carbônico. Então, mesmo que esteja ali em excesso de CO2 para ser aproveitado, se não tem como fixar, não vai aumentar mais a taxa de fotossíntese, a produção de glicose. Então ela chegou ao limite ali, tá? Então o que vai acontecer? As moléculas vão ficar na fila esperando desocupar um espaço em uma molécula para que ocorra a fixação daquele carbono. E por fim, temperatura. A temperatura também influencia na fotossíntese. A fotossíntese ela é direcionada por enzimas, né, que são proteínas catalíticas. Essas enzimas têm temperaturas otimizadas, né, que giram ali em torno, vamos imaginar um número entre 35 e 40 graus, que é o que mais ou menos traz o gráfico aqui, né? Então, entre 35 e 40 graus, essas enzimas estarão atuando com o máximo desempenho. Abaixo disso, elas vão ficar subutilizadas. Então, vocês vejam que você tem ali uma taxa de fotossíntese menor. Mas acima dessa temperatura, ela também vai sofrer com a degradação.
porque a altas temperaturas as enzimas elas não são mais funcionais, elas se desnaturam. É só lembrar de nós quando nós estamos com febre. Por que acima de 40 graus é muito perigoso? Porque as nossas enzimas começam a se degradar e os nossos sistemas começam a entrar em colapso. Isso acontece também com a planta. Um outro ponto interessante aqui é o ponto de compensação fótico. É uma relação entre respiração e fotossíntese. A respiração é essa linha vermelha no gráfico, ela é constante, ou seja, faça dia, faça noite, faça sol ou não, vai ocorrer a respiração, vai ocorrer o consumo constante de glicose e oxigênio. Acontece que na ausência de luz não há fotossíntese. Desta maneira, quando a produção de glicose está abaixo do consumo de respiração, então um vegetal não se desenvolve. Muito pelo contrário, ele pode inclusive entrar em colapso e acabar morrendo. Quando ocorre uma produção de glicose suficiente, apenas suficiente para o consumo da respiração, ou seja, quando atinge o ponto de compensação, tudo que eu produzo é consumido, a planta então ela não gasta, mas ela também não se desenvolve, ela fica ali exatamente no ponto de equilíbrio. E a partir disso, tudo que é produzido acima desse ponto pode ser armazenado pela planta e ela vai se desenvolver. A planta ela tem que produzir glicose o suficiente para que no período da noite a respiração celular ocorra normalmente. E aí no outro dia ela volta a produzir em excesso para que isso possa acontecer. Uma vez que ela não consegue fazer isso, então vai começar a faltar e a respiração celular pode começar a não produzir uma quantidade de ATP necessária. Falando de fito-hormônios, nós estudamos 5: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico. O mais importante desses hormônios são as auxinas, né? Porque tem alongamento celular, porque atua no crescimento longitudinal, porque atua na formação de flores, folhas e frutos e porque tem também papel essencial no tropismo das plantas. Mas vamos lembrar que a giberelinas está relacionada à germinação, ou seja, a semente ela vai germinar em ambiente favorável, que geralmente está relacionado à presença de água. As citocininas também está relacionado a crescimento, mas não por alongamento celular, e sim por divisão celular ou citocinese. Vai ser importante no desenvolvimento lateral da planta. O etileno ele é extremamente importante no amadurecimento dos frutos e na senescência e abscisão das folhas. Ou seja, em épocas de outono, aquelas folhas que caem, né, é devido ao etileno. E o ácido abscísico, ele vai trabalhar com a dormência das sementes e vai promover também o fechamento dos estômatos através de estresse hídrico, ou seja, na falta de água, fecha-se os estômatos e também vai inibir o crescimento. Essa dormência da semente é quando o ambiente não é favorável. Vamos destacar 2 eventos importantes aqui das auxinas, né? O desenvolvimento de raízes de caule. E isso ocorre através do ácido indolacético, ou AIA, que é um tipo de auxina. Veja que a raiz ela se desenvolve em baixas concentrações de auxina. Mas à medida que a concentração de AIA vai começando a ficar maior e maior e maior, a tendência é que haja uma inibição do crescimento da raiz. No entanto, começa a haver um estímulo para o desenvolvimento do caule. É só acompanhar aqui no gráfico. E vai chegar até um ponto, depois em muito excesso, ele também acaba sendo inibido. Bom, então o que esse gráfico traz aqui para nós de importante? Que altas concentrações de AIA inibe o desenvolvimento da raiz, mas estimula o do caule. E que baixas concentrações de AIA não estimula o caule, mas estimula a raiz. Um outro evento importante é a dominância apical. As auxinas elas se encontram nos meristemas primários, principalmente na gema apical. Ali ocorre a grande produção de auxina. E essa produção inibe o desenvolvimento das gemas axilares, ou seja, a planta só vai crescer longitudinalmente, ou para baixo ou para cima.
Para que se faça um desenvolvimento mais uniforme da planta, um desenvolvimento mais lateral, é necessário que se ocorra a poda dessa gema apical. Desta maneira, as citocininas acabam agindo, desenvolvendo as gemas axilares, uma vez que se eu corto a gema apical, a minha produção de auxina despenca, o que possibilita que as minhas gemas axilares elas passem a ser expressas, passe a trazer ali um desenvolvimento maior lateralmente para o meu vegetal, para o vegetal. Bom, falando em movimentos vegetais e fotoperiodismo agora nós vamos ver que tem muita relação com as auxinas. Vamos destacar aqui o tropismo e os nastismos. Qual a diferença entre eles? Ambos vão sofrer estímulos externos, mas o tropismo vai ter um direcionamento ou a favor ou contrário a esses estímulos, tá bom? Enquanto que o nastismo não. Vai receber um estímulo externo e simplesmente vai fornecer uma resposta, sem direcionamento. No tropismo, podemos falar do fototropismo, que é quando a planta se desenvolve em direção à luz. Esse crescimento em direção à luz se dá muito pela auxina, que é sensível à luz. Uma vez que ela é sensível, ela vai fugir da luz e vai ficar numa extremidade onde a luz não a atinja diretamente. Nessa extremidade ela vai desenvolver toda aquela parte do tecido que vai crescer sobre a outra parte que está incidindo a luz. Dessa maneira o caule começa então a ser direcionado para a luz, aí processo conhecido como fototropismo. O caule crescendo em direção à luz, o crescimento é positivo, a raiz cresce contrária ao fototropismo, então o crescimento é negativo. No gravitropismo, é a gravidade que vai atuar ali no desenvolvimento, no crescimento da planta. Mas de uma maneira bem interessante, a gravidade vai atrair a auxina para baixo, como ela atrai tudo para baixo, e a auxina, uma vez que ela está concentrada na parte de baixo do caule, vai fazer com que aquela lateral do caule se desenvolva em relação à parte oposta, fazendo com que o caule cresça então para cima, contrária à gravidade. Por isso que o crescimento do caule é negativo. E o crescimento da raiz se dá por inibição, porque a gravidade vai puxar tanta auxina para a raiz que vai fazer com que o excesso de auxina iniba o crescimento da raiz. Aí a parte oposta à concentração de auxina vai continuar crescendo e vai dobrar em direção àquela região, crescendo para baixo, trazendo aí um crescimento positivo em relação ao gravitropismo. Temos ainda mais três aqui que podemos só citar: o tigmotropismo, que é quando a auxina é sensível ao toque. Vamos lembrar das gavinhas, né? E aquelas adaptações de plantas que enrolam em substrato e começam a desenvolver ali como se fosse uma estrutura, como se fossem trepadeiras, né? E também vamos falar aqui do hidrotropismo, que está relacionado ao movimento da raiz em direção à água, do quimiotropismo, que está relacionado ao movimento de partes do vegetal em direção a alguns elementos químicos, como por exemplo adubos do solo. Nastismo, então, vamos lembrar, tem estímulo externo, mas não tem direcionamento. Então na Vitória Régia, por exemplo, o estímulo é a luz. Quando a luz incide na planta, ela floresce. Fotonastia. Na Flor 11 horas, o estímulo é a temperatura. Então, no intervalo de temperatura entre X e Y, aqui é mais ou menos entre 7 e 17 graus Celsius, a flor vai se abrir. Abaixo disso ou acima disso, ela é fechada. Então, a temperatura agindo aí. E tigmonastia ocorre uma reação do vegetal em relação ao toque, né, como a mimosa púdica ou dorme-dorme.
Quando ela recebe o toque, ela simplesmente se fecha. Também é uma resposta a um estímulo externo. Mas vejam que nesses 3 exemplos não há direcionamento. O último assunto que nós vamos revisar é o fotoperiodismo, que é o quê? Uma relação fisiológica à variação da luminosidade e que causa floração. E essa floração, durante muito tempo se imaginou que era devido à incidência de luz, mas hoje se sabe que é devido à exposição ao escuro. Nós temos aqui 3 situações interessantes. Temos aqui uma planta de dias curtos, ou seja, para ela se desenvolver, as noites têm que ser longas, e plantas de dias longos. Para ela se desenvolver, as noites têm que ser curtas, para ela se florescer, né? Então, no primeiro estágio aqui, na primeira foto, nós temos dias claros com 13 horas. Né? Então, eu tenho mais quantidade de horas com claridade do que com escuridão. Neste caso, plantas de dias longos vão florescer. No outro desenho é o contrário, eu tenho uma noite mais longa em relação ao dia. Então, plantas de dias curtos vão florescer porque ela se beneficia pelas noites longas. E no terceiro desenho eu tenho uma parte, quase que um experimento aqui, né? Então eu tenho uma noite longa de 13 horas em relação a 11 horas do dia, só que nessa noite longa ocorre a exposição de um flash de luz durante um determinado tempo, transformando essa noite longa em 2 noites curtas. O que vai acontecer? Plantas de dias longos vão florescer, porque ela passa a interpretar aqui como 2 noites curtas e aí ela tem uma resposta fisiológica um pouquinho diferente. Sobre essa luminosidade, existem pigmentos que são sensíveis a essa variação, nós chamamos de fitocromos. E os fitocromos, eles estão presentes tanto na floração, quanto nas quedas, quanto nas germinações. Nós vamos comentar aqui sobre floração e germinação. Esses fitocromos, então, podem ser o R, que absorve luz em 660 nanômetro, lá no vermelho, e o F, que é o vermelho extremo, absorve luz um pouquinho mais além, em 730 nanômetros. Tanto o F quanto o R formam um sistema dentro da planta. No entanto, o fitocromo F ele acaba predominando na luz e no escuro ele pode se converter em R. E isso vai trazer respostas diferentes na floração. Por exemplo, plantas de dias curtos, o F é convertido em R para que ocorra a floração. Enquanto que plantas de dias longos, o F desencadeia a floração por si só. Na germinação, existem sementes que precisam desses estímulos luminosos. São as chamadas fotoblásticas. E eu tenho 2. As positivas, que necessitam desse estímulo, e as negativas, que não necessitam. Beleza? Pessoal, então fechamos aí as nossas 15 semanas do SP com você. Agradeço a audiência, tá? Me despeço na live, né? Essa aqui foi a minha última aula da semana, mas temos a nossa live com a resolução desses exercícios aqui, tá? Ou de parte desses exercícios, porque são muitos exercícios, nós só temos 30 minutos, mas lá eu me despeço de vocês, tá? Fica aqui o meu abraço, fiquem bem e tchau!